Bom dia, amados, graça e paz de Cristo. Gostaria de abrir o nosso culto, iniciar o culto de adoração ao Senhor, lendo as palavras do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 1 e 2. Leia comigo e vamos meditar na palavra de Deus. Versículo 1, Paulo disse: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. Eu também quero desejar a todos uma paz de Deus, uma paz de Cristo, e que nesse momento onde vamos nos reunir com nossa família para louvar e engrandecer o nome de Deus através desse culto online. Que Deus conforte o seu coração, que Deus o guarde de todos os mal. E faço minhas palavras de Paulo. A graça e a paz aos fiéis, não em Éfeso, mas em São Lourenço, aos fiéis dessa cidade, aos fiéis da igreja de Cristo em São Lourenço e os santos, porque é isso que somos em Cristo Jesus. Somos santos em Cristo e fiéis pela vontade de Deus e de Jesus Cristo. Um bom culto, amado, e que Deus possa abençoar o seu dia. Paz de Cristo a todos. Foi assim, um amor que foi além da razão, se dá sem nada receber e assumir o pecado que era meu, consentir, torna-se maldição e aceitar morrer. Deixou a sua glória, fez-se homem como eu, desceu do seu trono pra subir em uma cruz, trocou sua coroa por uma de espinhos, se esvaziou e desceu. Foi assim, um amor que foi além da razão, se dá sem nada receber e assumir o pecado que era meu, consentir, torna-se maldição e aceitar morrer. Deixou a sua glória, fez-se homem como eu, desceu do seu trono pra subir em uma cruz, trocou sua coroa por uma de espinhos, se esvaziou e desceu. O poder de um amor que não tem explicação, como Deus se esvaziou e desceu. Deixou a sua glória, fez-se homem como eu, desceu do seu trono. Pra quê? Trocou sua coroa por uma de espinhos, se esvaziou e desceu. Deixou a sua glória, fez-se homem como eu, desceu do seu trono pra subir em uma cruz, trocou sua coroa por uma de espinhos,
morreu por cada um de nós. Foi assim que Ele fez, por amor. Nós possamos amar igual Ele nos ama. Deus abençoe a todos. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. A paz de Cristo a todos os irmãos. Agradecemos a Deus por mais um momento de estarmos reunidos na presença dele, e as orações dos irmãos por este momento de dar esta oportunidade para celebrar a ceia do Senhor. A ceia se conta no livro de João 6, 50 a 58. Livro de João, capítulo 6, versículo 50 a 58. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. É o pão que eu dei a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nós pode dar esta é a sua carne a comer? Jesus, porém, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente
verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e vivo pelo Pai, assim que de mim se alimentar também viverá por mim. Este é o pão que desce do céu. Não é o caso de vós, pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Amém? Que possamos meditar nessa passagem e tirar para a nossa vida que Jesus pagou o preço maior por nós. Por isso que aqui estamos celebrando a ceia em memória dele. Oremos nesse momento pela ceia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, te agradecemos, Senhor Deus, por permitir neste momento, Senhor, na tua presença, purifica, Senhor, as nossas mentes, a nossa alma, o nosso espírito, Senhor. Fortalece nossos corações devido a este momento, Senhor Deus, que está acontecendo aí fora, que cada um possa confiar em Ti, Senhor Deus. E o Senhor abençoe este momento, Senhor Deus, que simboliza o Teu corpo e o Teu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário por nossos pecados, Senhor Deus. Aqui te agradecemos, em nome de Jesus, nosso Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, hoje que vive e reina para todo sempre. Amém. Que a consolação do Espírito Santo e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque, eu digo porque, eu digo aleluia, 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 aleluia,
Aleluia, amém, aleluia, amém. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, aleluia. Eu digo porque, eu digo porque, eu digo aleluia, 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 amém, aleluia, amém. A paz do Senhor Jesus a todos. A nossa mensagem de reflexão fica em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14, que diz assim: Mas quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Entendemos que não sustentamos o reino de Deus, mas o reino de Deus é que nos sustenta. No versículo ele diz: tudo vem de ti, tudo que temos vem de Deus, pertence a Ele. Ofertar é oferecer a Deus aquilo que dele procede e a Ele pertence. No versículo 14 ele diz claramente isso. Davi, ele tinha essa convicção. Ele sabia que não iria construir o templo, que seria seu filho Salomão, mas ele queria fazer parte disso. Ele queria fazer parte do reino de Deus. Então ele contribuiu e recolheu todos os materiais necessários para a construção do templo, que seria executado pelo seu filho Salomão. Então, irmãos, quando ofertamos, quando contribuímos, fazemos parte do reino de Deus. Estamos cumprindo a vontade de Deus em nossas vidas. Através disso, estamos crescendo espiritualmente. Irmãos, você pode ofertar através de transferência bancária da conta da igreja, que é divulgado neste culto online, ou divulgado pelo WhatsApp da igreja. Ou você pode solicitar a um dos nossos diáconos para fazer a coleta de sua oferta. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por mais um dia, obrigado por esta oportunidade, obrigado pelo seu amor, pela sua misericórdia, Senhor. Obrigado por nunca nos desamparar e nunca deixar nada faltar, Pai, em nossas vidas. Abençoe todos os irmãos, ó Pai, da Igreja de Cristo. Abençoe aqueles que contribuem. Abençoe aqueles que não puderam contribuir, para que eles possam vir a contribuir para o Teu reino. E perdoa, Senhor, nossos pecados, Senhor, e nos fortalece. E nos ajuda, ó Pai, a crescer, a entender a Tua palavra, o Teu Evangelho, e fazer a Tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus é que eu oro e te peço. Amém.
Quando ouviu o filho perguntar, e o cordeiro onde está? Seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temer. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte um coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e o filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando ouviu o filho perguntar, e o cordeiro onde está? Seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e o filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. Oh, oh, oh. Bom dia, irmãos. É um prazer estar com vocês. Desejo a todos a paz de Cristo e que essa semana que começa seja para todos uma semana melhor do que a semana passada. Não somente em termos de saúde, mas também em termos de paz, de espírito, tranquilidade. Nós estamos no livro de Efésios e hoje nós vamos estudar mais uma porção de Efésios, Efésios capítulo 5, versículo 21 a 33,
Por favor, abra sua Bíblia em Efésios 5, 21 a 33, porque vamos falar de um assunto muito especial para nós, que é o casamento, a família. Nessa série de mensagens de Efésios, nós temos tocado em um assunto muito importante. Nos capítulos, nas aulas anteriores, nas mensagens anteriores, Paulo explicou que os irmãos lá, explicou para os irmãos em Éfeso que eles estavam na luz, não mais nas trevas. No versículo-chave é o versículo 5, o capítulo 5, versículo 8 e 9. 8 e 9, ele diz: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, esse foi o tema principal dessa sessão de Efésios. Paulo lembra que porque agora somos filhos da luz, nós precisamos produzir frutos da luz: bondade, justiça e verdade. Essas três coisas são características dos filhos da luz em relação aos filhos das trevas. Então ele termina essa sessão no versículo 21, dizendo: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Devemos nos sujeitar no temor de Cristo. E a partir desse ponto, Paulo vai tratar de três grupos de relacionamentos em que precisa haver a sujeição, em que precisa haver o reconhecimento do seu papel naquele grupo de relacionamento. O primeiro grupo que ele vai falar, que é a nossa mensagem de hoje, é o lar cristão, é o casamento. O segundo grupo é a relação pais e filhos, na verdade, filhos e pais. E o terceiro grupo, já no capítulo 6, Paulo vai falar sobre a relação servos e senhores. Seria o equivalente hoje em dia a patrão e empregados. Então, nesses três relacionamentos, eu entendo que Paulo dá como tema principal: sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. O temor do Senhor é a chave. Então, vamos para o nosso texto de hoje, que começa no versículo 21 e vai até o 33. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu marido, ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Versículo 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Nesse texto, eu gostaria de chamar a atenção a três pontos importantes. Para mim, o maior e o mais importante deles é que Paulo faz um paralelo entre duas realidades. E esse paralelo existe porque essas duas realidades, elas têm coisas em comum. De um lado, você tem Cristo e a igreja.
Do outro, você tem o marido e a mulher. De um lado, você tem Cristo e a igreja. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Por isso que é chamado corpo de Cristo. Do outro lado, você tem o outro paralelo, que é o casamento, que nós chamamos de casamento, essa relação marido e mulher. O marido é o cabeça, a mulher é a sua parte, a segunda, né? O seu corpo, ou como eu ouvi num ditado, né? O marido é o cabeça e a mulher é o pescoço, né? Ela que realmente muda a direção das coisas. Mas Paulo faz um paralelo entre essas duas realidades, ou essas duas entidades, ou essas duas instituições, como você queira chamar. Relação Cristo e a igreja, marido e a esposa. O ponto de partida entre essa relação, eu percebo neste texto, é a relação Cristo e a igreja. Eles são modelo para esta outra relação, que é o marido e a esposa no casamento. Então, o exemplo de Cristo e a posição da igreja está proporcional, ou seja, está correspondente à relação marido com a esposa e o papel de cada um deles nesse relacionamento. A igreja, no livro de Efésios, na verdade, é o tema principal. E Paulo traz para esse ponto aqui sobre casamento, essa relação Cristo e a igreja. Então, o assunto igreja está do capítulo 1 até o capítulo 6, quando Paulo termina falando sobre a nossa batalha espiritual, que é a batalha da igreja com as forças espirituais do mal. A batalha individualmente e coletivamente que nós temos. Então, a igreja, ela é o assunto desta carta, e aqui no casamento também. Paulo diz que assim como houve a união, e houve uma união entre o marido e a sua esposa, uma união carnal, uma união muito íntima, muito profunda, muito emocional, muito marcante, também existe uma união muito íntima, muito espiritual, alguns iriam dizer até mística, entre Cristo e a igreja. Cada vez que uma pessoa se converte, ela está se unindo a Cristo como se fosse uma união matrimonial. Eu gostaria de chamar a atenção a um ponto que às vezes preocupa algumas pessoas, especialmente no mundo de hoje, é a questão da sujeição. Veja, sujeição não é um palavrão. Sujeição é um termo bíblico. Existe sujeição na natureza. Existe um certo arranjo, uma certa obediência, uma certa hierarquia em vários campos da vida. Primeiro que eu gostaria de mencionar, existe uma sujeição na natureza. Umas espécies são sujeitas a outras espécies. Existe uma sujeição no mundo empresarial. Você tem o contínuo, você tem o empregado, você tem pessoa que presta serviços, você tem o contratado, você tem o empresário, você tem o presidente da empresa. O gerente e o presidente da empresa. Existe uma hierarquia de sujeição, um arranjo aí. Existe sujeição no mundo militar, existe sujeição no mundo jurídico, não é? Existe sujeição entre o Supremo, as instâncias, os fóruns, até o policial. Existe sujeição também no mundo espiritual. Não é nada novo isso. Dê uma olhada depois. 1 Coríntios, capítulo 7, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Paulo diz que existe uma hierarquia, uma sujeição espiritual. Então, sujeição é uma palavra que, às vezes, no contexto de hoje, termina trazendo uma conotação negativa. Sujeição, eu entendo, eu defino, que é você executar o seu papel dentro de uma hierarquia para que toda ela funcione bem. No caso aqui de Efésios, a mulher está sujeita à liderança do seu marido. Assim como os filhos estão sujeitos à liderança dos pais, assim como o servo, o empregado, está sujeito à liderança do seu patrão, do seu senhor. Então, sujeição é executar o seu papel, sabendo o seu lugar, para que o todo funcione bem.
Sujeição, meus irmãos, não quer dizer inferioridade de valor, mas diferenças de papéis. O fato de que alguém é empregado não quer dizer que ele tem menos valor diante de Deus do que o patrão. O fato de que alguém é um policial não quer dizer que ele tem menos valor diante de Deus do que o juiz. O fato de que uma mulher é esposa não quer dizer que ela é inferior do que o seu marido. Significam que eles têm papéis e posições diferentes. Eu entendo também, só para fechar esse assunto e esclarecer que sujeição não é um palavrão, é uma palavra bíblica, ela não deve ser uma palavra ofensiva. Quando o pecado contamina as relações, aí vai haver abuso. Quando o pecado contamina as relações, quando o pecado de inveja, o pecado da violência, o pecado do egoísmo, o pecado do ódio, entram nas relações, aí sim, o marido bate na esposa. O patrão explora o empregado. O juiz lança sentenças favoráveis explorando o cidadão. Então, quando o pecado entra em cena, as relações se conturbam e aí sim, a gente começa a pensar de que a mulher é inferior ao marido, o empregado é inferior ao patrão, o policial é inferior ao juiz, ou talvez o soldado é inferior ao capitão. Mas isso é quando o pecado entra em cena. Dê uma olhada depois em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4. É um textozinho interessante. Para concluir, nesta passagem, o apóstolo Paulo ele coloca obrigações nesta relação. Na relação igreja, esposa, existe o papel da sujeição. Sujeição, o que significa em termos mais claros? Ele define no versículo 33. Ele diz lá no versículo 33, quando ele resume os papéis, ele diz, no entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua esposa, a sua própria esposa, como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Então, sujeição é respeito. É eu respeitar aquele que está acima de mim. A mulher, ela respeita o seu marido e ela entende que ele é responsável pelo lar e que ela lhe deve respeito nas decisões. Que ela vai obedecer e acatar as decisões dele. Claro, isso tem um limite. Vai haver momentos em que a decisão do marido é uma decisão contrária à decisão de Cristo que está acima dele. E aí a mulher tem que realmente parar e colocar o marido contra a parede e fazer ele pensar na sua liderança. Um parênteses que eu gostaria de chamar a atenção. Eu entendo que Paulo está falando de relações entre cristãos. Quando o casal é um jugo misto, é diferente. É diferente. Eu entendo que Paulo está partindo do pressuposto de que é um marido cristão e uma esposa cristã. E eles vão entender o seu lugar e os seus papéis nessa relação. Então, a esposa ela deve prestar respeito ao seu marido. É só isso que Paulo diz. Mas é interessante que quando ele parte para aquele que está em cima, que está responsável por todo o relacionamento e por toda a casa, a obrigação é mais pesada, eu diria. Ele diz para o marido, ele tem que amar a esposa. E ele não tem que amar somente como ele ama a si mesmo, ele tem que amar como Cristo amou a igreja. Então, o modelo do marido para amar sua esposa é o modelo de Cristo para com a igreja. E a primeira coisa que ele diz lá no versículo 25 diz: marido, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo mostrou o quanto ele ama a igreja na cruz. Maridos, você estaria disposto a dar sua vida por sua esposa? Você estaria disposto a dar uma córnea por sua esposa? Estaria disposto a doar seu rim por sua esposa? Isso foi o que Cristo fez. Ele doou a vida dele pela sua esposa, pela sua igreja. Ele se entregou por ela. Mais ainda, diz que ele a purifica. Eu entendo que o papel do marido também é buscar a santificação, a vida espiritual
a melhoria da vida espiritual da sua esposa. E ele cuida dela. Não é? Ele alimenta, ele cuida. Ele vai dizer no versículo 29, porque ninguém jamais odiou o próprio corpo. Ao contrário, alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. De novo, você vê que o paralelo parte de Cristo e a igreja para o marido e a esposa. Cristo cuida e alimenta a igreja. O marido, ele tem a obrigação de colocar não somente o pão na mesa, mas ele tem a obrigação também de cuidar da esposa. Que tal pagar um spa para ela? Que tal levar ela para o shopping, deixar ela escolher suas roupas e você paga? Que tal levar ela para um passeio? Estava lendo ontem à noite o exemplo de um marido que, ao longo de 26 anos de casamento, todas as manhãs ele saía para o jardim dele, imagina que ele tinha um jardim grande, e procurava uma flor para dar à sua esposa. Caramba, que exemplo de amor, não é? Uma flor toda manhã para sua esposa. E o marido está sempre cuidando e zelando. Eu entendo que quando o marido ama a sua esposa, como Cristo amou a igreja, se entregando, buscando sua purificação espiritual, cuidando dela, vai ser muito fácil para a esposa se sujeitar a esse marido amoroso. Para terminar, amados, estes são dois pilares valiosos para o cristão. Os dois pilares, eles têm união dos dois lados. Duas coisas valiosas para o cristão, que são criação divina, não são criação humanas. O casamento e a igreja. O cristão, realmente cristão, ele vai valorizar a igreja. A igreja é imperfeita, a igreja tem problemas, a igreja tem falhas, a igreja às vezes não consegue alcançar os seus objetivos, mas é uma criação divina, ele vai valorizar. Da mesma forma, o casamento é uma criação divina, ele vai valorizar. O marido, o cristão, ele vai valorizar o casamento, mesmo que ele não seja casado. Ele sabe que aquilo é algo precioso, que foi Deus que criou. Eu gostaria de encerrar dizendo que já parou para observar que toda vez que alguém começa a desprezar ou a igreja ou o casamento, a salvação dessa pessoa depois de um tempo começa a ir de ladeira abaixo. Casamentos não são perfeitos, assim como igrejas também não, mas são divinos, são uniões divinas, são criadas por Deus, ambas. É interessante que quando a gente começa a negligenciar o valor da igreja, começa a desprezar a igreja, quando o marido começa a desprezar o casamento, quando a esposa começa a desprezar o casamento, e isso tem um efeito direto na vida espiritual da pessoa, do indivíduo. E mais na frente, ela pode se complicar. Então valorize aquilo que Deus criou. Valorize a igreja, valorize o casamento. Se você é casado, se você é uma esposa, por mais difícil que o seu marido seja, procure respeitá-lo. Com palavras boas, decisões boas, conversa respeitosa. Se discordar, chame a atenção dele e dizer, eu vou seguir a sua liderança, mas eu não concordo nesse ponto. Marido, vamos fazer o máximo para amar nossas esposas. Amando ela, se sacrificando por ela, ouvindo-a, estando do seu lado, lembrando do quanto Cristo fez pela igreja, cuidando dela. E a igreja e o casamento, que são duas instituições que andam juntas, vão ser glorificadas. Que Deus seja louvado. E o sol se põe e a noite chega, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão
chegar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Sol se pôr. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. 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 Andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Diga mais uma vez. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bom domingo a todos, a paz de Cristo. Temos alguns avisos rápidos para falarmos. Primeiro eu quero agradecer em nome da área financeira as suas ofertas, pois com elas nós estamos podendo honrar nossos compromissos e também ajudar os necessitados. Também quero parabenizar a Léo e Lilian pelo nascimento da sua filhinha, a Luana. Ela seja bem-vinda e que Deus possa abençoá-los.
Também quero deixar ciente a todos os irmãos e avisá-los que nosso culto de oração online está sendo realizado às quartas-feiras, a partir das 19h30. Acessem o link e participem. Também agora eu quero ler uma pequena passagem, um pequeno versículo, que fica em Atos 2,42, que diz assim: eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Que nós também, nessa pandemia, possamos perseverar como esses nossos primeiros cristãos perseveraram. E possamos ter confiança em Deus e estaremos cada vez mais firmes no Senhor. Vamos fazer uma oração nesse momento. Pai Santo, obrigado ao Senhor por tudo ter feito em nossas vidas. A Deus nos abençoa, Pai Santo, nesse momento de pandemia, possamos ser fiel a Ti e perseverarmos, Pai. E sabemos que quando esse momento acabar, estaremos juntos contigo e com Teu Filho Jesus, cada vez mais forte e mais unido no Teu Santo Espírito. Obrigado por tudo, em nome e por amor do Filho Jesus Cristo, eu te oro e te agradeço. Amém.